E nós falaremos de morte. Falaremos do capítulo 31. Capítulo 31 de 32. Estou gostando de frisar isso. A esperança de terminarmos. Então, sobre o estado do homem após a morte e a ressurreição dos mortos. Antes de iniciarmos a nossa explicação, nós vamos falar um pouquinho aqui, antes de entrar, inclusive, no artigo, quero falar um pouco do que configura, e bem pouco, obviamente esse assunto é muito vasto, mas vou falar um pouco do que configura esse tema aqui que nós estamos falando, para tentar colocar mais, vamos dizer assim, cartas em jogo, para a gente considerar e depois a gente assimilar de forma tranquila. Estamos falando de morte, e morte, só de falar de morte, para começar, sabemos que na Bíblia existe mais de uma morte. Então, primeira coisa, existe mais de uma morte para o ímpio. E também existe mais de uma ressurreição na Bíblia. Então, estamos falando de tipos. Então, existe mais de um tipo de morte, existe mais de um tipo de ressurreição. Primeira coisa para considerarmos. Então, vamos abrir em Apocalipse 20, versículo 6. Apocalipse 20, versículo 6. Alguém pode ler? Alguém pode repetir? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, vamos falar de morte, aí pega um versículo desse, a primeira ressurreição, a segunda morte, aí já complica ainda mais. Existe mais de uma ressurreição, existe mais de uma morte aqui, expostos neste versículo, um de cada. Então, também, considerando, então, Daniel 12:2. Daniel 12:2. Alguém pode ler Daniel 12:2? Ou seja, a ressurreição que atinge todos, mesmo quem vai para a vida eterna, mesmo quem vai para a vergonha e horror eternos. Ok? Então, existe uma morte diferente, vamos dizer assim, para o corpo e para a alma. Onde diz isso? Mateus 10:28. Alguém pode ler? Mateus 10:28. Ou seja, existe possibilidade de morte da alma, morte do corpo, separadamente, existe essa separação, ou seja, ainda há uma questão da morte como separação do corpo e da alma. Separam-se corpo e alma. Por exemplo, 2 versículos, Tiago 2:26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, uma separação aí que nós temos, simbolizando a morte. E Eclesiastes 12:7, o único desses que também está relacionado aqui nesse primeiro artigo. Eclesiastes 12:7. E o pó volta à terra como tu era, e o espírito volta a Deus por Deus. Ou seja, uma separação. Carne debaixo da terra, espírito volta para Deus. Então, tem essa separação entre ambos, corpo e alma. Nesse sentido, para facilitar ou não, antes de entendermos, eu vou tentar, eu criei uma tabelinha, vou pedir para o Eric colocar, uma tabelinha, só que é uma tabelinha já posicionada dentro de escatologia. O David citou que existem diferenças escatológicas. Obviamente, aqui vai ter um posicionamento amilenista. Então, só para considerarmos aí, foi bem simples isso,
e os irmãos considerem. No que falamos, então, separadamente de corpo e alma, vamos juntar apenas no começo e do fim, vamos colocá-los como juntos, assim, de uma mesma situação, facilmente. Então, quando o homem foi criado, vivo, foi soprada a vida nele. Então, Adão e Eva, vivos, em corpo e alma, ok? Simples, vivos em corpo e alma. Só que houve a queda. Foi falado por Deus, não coma, certamente morrerás. Por Satanás, coma, certamente não morrerás. Deus estava certo e falando a verdade. Então, houve a transgressão, houve a queda, houve o pecado. E a partir do pecado, o corpo. Imediatamente morreram? No corpo não, mas na alma sim. Então, morreu aqui o corpo? Não, mas morrerá o corpo. Ou seja, a partir daí vai existir a morte, inclusive do corpo. Então, eles iriam morrer, chegaria a uma idade que eles faleceriam. E até hoje perdura esse sistema aqui neste mundo. Então, a alma, por mais que animada, mais que ainda existente, é o que nós consideramos morta espiritualmente. Aqui um tricotomista poderia separar e colocar o espírito morto. Não sei, talvez. Mas, importante é a alma espiritualmente está morta. Mas ainda está animada junto com o corpo. É isso. Então, em espírito estamos mortos em ofensas e pecados por causa da nossa transgressão. Ok? Essa é a vida em queda. Qual vai ter uma diferença aqui, ainda nesse estágio? Quem passar pela conversão, vamos chamar assim, a partir do momento em que crê de verdade, confessa a Cristo de verdade, se arrepende dos seus pecados e se entrega em Deus maravilhosamente, crendo em Cristo, sua cruz, sua morte e ressurreição, vive espiritualmente. Então, há aquilo que eu e alguns amilenistas vão chamar de primeira ressurreição. Então, há nova vida, foi ressurreto espiritualmente. Então, está vivo. Então, quando nós cantamos, por exemplo, vivo, hoje estou aqui, pois ele decidiu me amar. Mais gente está com o corpo vivo. Não, estou falando da alma viva. E só porque Deus nos amou, nós temos a alma ressurreta. Então, essa é a diferença. Quem está em queda, está como hoje em dia no mundo? Quem está em queda? Vivo em corpo, mas a caminho da morte. E morto espiritualmente. Agora, quem está em Cristo, quem creu em Cristo, está também a caminho da morte do corpo. Continua a caminho da morte do corpo, mas vive espiritualmente, ressurreto pelo Espírito Santo de Deus, regenerado. Mas chega um momento que nos aguarda, que é a certeza de todo aquele que nasce, né? A morte. A morte. Então, chamo aqui, conforme está escrito, a primeira morte. Então, a primeira morte aqui é quando seu corpo encarará a morte. E o que acontecerá com a sua alma? Depende. Quem está em Cristo vai para o paraíso. Quem está sem Cristo vai para o inferno. Parece que eu estou falando para alguém que eu estou bravo, né? Então, a primeira morte, então a morte em si, aquele momento em que o seu corpo desfalece e vai encontrar corrupção, é desse momento, então é dessa morte em si que nós falaremos agora no artigo. Dessa morte em que o corpo morre e separado o espírito, ou a alma, como você preferir, ou se morreu em Cristo vai para o paraíso, ou se morreu sem Cristo vai para o inferno. Mas, ainda escatologicamente falando, haverá o juízo final. E aí nós teremos a ressurreição. Lembra quando estava conversando Jesus ali, falando com Marta sobre Lázaro e fala que ele iria ressurgir? E ela fala, eu sei que todo mundo vai ressurgir. Então ela está falando disso, ela sabia que vai ter uma ressurreição de todos. Então todos hão de ressurgir. Mesmo aqueles putrefatos, já viraram pó, já vão ser juntados ao seu corpo.
Haverá um dia em que ímpios e justos vão ser juntados aos seus corpos novamente, a ressurreição, para o juízo final, para o destino final de todos. E aí os que estavam no paraíso ou estavam em Cristo quando voltou, vão para novos céus e nova terra. Enquanto os que estão sem Cristo ou estavam no inferno, vão para o lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então, segunda morte é o estágio final. Estágio final é a morte final e eterna. Então, essa tabelinha aí, ainda que muito simples, só para entender que o assunto que nós vamos falar, obviamente, dentro de morte, e escatologia, que é o tema aqui, é desse estágio depois da morte. Qual é o estágio? O estágio, a gente está falando da alma e do corpo, depois, naquele evento de primeira morte. E aí nós chegaremos também a falar depois do juízo final. É isso que nós vamos falar. Então, a morte pode ver ali que passou a existir a partir da queda. Então, a morte é algo legal, bom, ótimo? Não, é inimigo. A morte é ruim. Então, a morte, ela em si, ela não é a beleza. Ela é a corrupção da beleza. Ela não deve ser romantizada, mas ela é inimiga. É inimiga, ela é triste. Por mais que Deus possa enxergá-la como preciosa aos seus santos, como diz Salmo 116:15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O Senhor enxerga o todo, o Senhor enxerga a morte vencida, o Senhor enxerga a função, o receber, mas é preciosa. Não estou nem falando que é alegre, mas é preciosa. Então, a morte dos santos deve ser, sim, honrada. A gente sabe que ela foi vencida, mas sabe que também é um processo doloroso. É doloroso. Não se esqueça, até aquele que venceu a morte chorou por causa dela. Se tem um versículo na Bíblia que fala que Jesus chorou, é por quê? Por causa da morte. Então, a morte é algo de pranto mesmo. A morte é algo ruim. Não é uma morte, nós não vamos... não, então o cristão tem certeza da salvação, a gente faz uma festa quando morrer. Não, a gente se entristece. A gente se entristece. Não em um luto eterno, não em um luto permanente, mas a gente se entristece pela separação, pelo que há. Mas a morte pode nos ensinar. O que a morte pode ensinar ao cristão? Até nela Deus instrui, tem efeitos benéficos se você analisá-la mediante a palavra. Primeiro, nós conseguimos, pela morte, entender a finitude dessa vida, desse sistema, dessa situação, minimizando também esse valor em nós. Porque aquele que olha para o mundo e vê os prazeres do mundo, a alegria de momentos, e aí nisso coloca toda a sua esperança, falta a noção da morte. Isso passa. Virá a morte. Até os mais ricos, bilionários, que estão lá vivendo uma vida desenfreada em busca por prazer, que caíram nessa ideia, a partir de que sentem o sabor da morte já na sua boca, se desesperam e começam a ver que nada lhes aproveitou. Então a morte serve para nós entendermos a finitude desta vida, mas também para nós sofrermos pela separação que há nela, entendê-la como inimigo e ela separa a gente. Por mais que a pessoa vai aos céus e fala, olha, para a pessoa está com Cristo, ela está feliz, mas e nós que ficamos? Tristes, porque há separação. Então, nós não veremos mais nessa vida essa pessoa. Além disso, entendemos a enfermidade, as dores, o sofrimento como prenúncios da morte. São formas da morte já ficar avisando, eu existo, eu estou por aqui, a qualquer momento eu chego. A qualquer momento eu chego. Então a enfermidade lembra disso, o sofrimento deve nos lembrar disso, prenúncios dela. E, se nós mantivermos a consciência da sua aproximação, nós ficaremos humildes, entenderemos que somos pó. Então, nos ajudando a sermos humildes. Bom, algum comentário até então
que aí entraremos no artigo em si. Jales? Mas eu quero fazer assim uma pergunta, né? Não é comentário, pergunta não. Próximo. Estou brincando. Bom, pode perguntar que o pastor Ciro está aí para responder. Porque muita gente, às vezes, conversa que não é crente, pensa que essa segunda morte, você morreu, acabou, acabou. Mas só que para Cristo, vida é só com alegria, né? Quando você morre, que vai para o sofrimento, mas é uma vida, é um sofrimento eterno, não vai acabar assim. Muitas pessoas pensam que não, vai sofrer um pouquinho, mas acabou, não vai ter mais nada. Mas essa morte é eterna mesmo, sofrimento eterno, né? Exatamente. É uma posição, a gente cita aqui, esse artigo vai tratar disso, não sei se é essa palavra geralmente, mas eu aprendi em teologia, aniquilacionista, ou seja, onde a pessoa será aniquilada e não existirá mais a partir da segunda morte. Essa é uma posição de alguns. Salvo engano, o Testemunho de Jeová, por exemplo, acreditam que será aniquilado. Então não vai ficar eternamente no inferno, porque eles não acreditam que Deus deixaria uma pessoa eternamente no inferno. Então vai simplesmente deletar, sabe? Apertar o delete, pum, a pessoa ali foi exterminada, aniquilada e acabou. Adventistas também? Não sei, eu não sei, mas pode ser. Tem vários, tá? Não é só um, não. Mas tem vários que creem assim, de serem aniquilados. Então, Testemunho de Jeová, Adventista, ou outros, então creem assim. Mas nós não cremos assim. Nós não cremos nisso. Nós cremos na eternidade de todas as almas. Como? Aí nós vamos ver. Como passará a eternidade. Então, antes de falarmos desse destino final da segunda morte, vamos falar no destino após a primeira morte. Quem já morreu? Está onde? Está como? É isso que fala o primeiro artigo. Então, David já fez um comentário evangelístico aqui, semana passada, sobre esse primeiro artigo, deixando uma visão muito de chamada aqui ao Evangelho e o que significa morte dentro do Evangelho. Agora a gente vai explicar o artigo aqui pelos seus dizeres. Então, vou ler completo, depois a gente volta por trechos. Primeiro, após a morte, o corpo humano retorna ao pó e vê a corrupção. Porém, a alma não morre, nem dorme, porque possui subsistência imortal, retornando imediatamente para Deus, que a deu. As almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no paraíso, onde eles estão com Cristo e veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecem em tormento e trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia. Além desses dois lugares, destinados às almas separadas de seus corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro. Bom, então voltemos lá para o comecinho ali do artigo. Após a morte do corpo, o corpo humano retorna ao pó e vê a corrupção. Então, o corpo, simplesmente aquilo que todos os olhos podem ver. A pessoa morre, a pessoa cremada, enterrada, ou o corpo é desfeito por qualquer catástrofe, ou comida por animais, de forma que os antigos entendem muito desonrosa, ou qualquer coisa nesse sentido. A partir da morte do corpo, o corpo entra em corrupção. É essa a informação. Então, estamos analisando apenas o corpo aqui. Isso está baseado em Gênesis 3:19. Gênesis 3:19. Alguém pode fazer a leitura? Gênesis 3:19. Ou seja, todos nós fomos formados da terra. Então, Deus nos formou a partir da terra, a partir do barro que a gente fala, a partir, então, do pó da terra nós fomos formados.
e vamos voltar ao pó da terra, seremos decompostos. Não importa o quanto de renil da Avon você coloque, os vermes comerão. Olha que triste. Então, não importa o quanto a gente preze pela nossa face, ela será decomposta. Olha, parece Memórias Póstumas de Brás Cuba aqui. Isso daqui, por mais que seja que nojento, ou que é uma consciência necessária ao cristão. Deus é maravilhoso, você é pó. Você é pó. Você precisa manter isso na consciência. Do pó que você foi formado. E você vai retornar para Ele. Então, você deve pensar: em breve morrerei. A vida é uma brisa, em breve morrerei. E detalhe, o mundo vai continuar sem mim. Então, em breve morrerei e o mundo vai continuar sem mim. Você pensa assim nos seus familiares, você pensa nos mais próximos, você pensa no dia a dia, fala: não consegue sem mim. Experimenta dormir 3 dias, você vai acordar e conseguiram. Rapaz, sobreviveram. Então, por isso, inclusive o sono, ele é tantas vezes colocado aqui, aproximado da morte na Bíblia, em vários dizeres metafóricos aqui. Então, é um momento em que você não faz nada e tudo continua. Pode ver, você dormiu essa noite, você não cuidou de tudo, você zelou pelo mundo, você ficou de vigília a noite inteira para ver se o mundo ia continuar tudo normal. Não, você dormiu, a maioria de vocês, pelo menos, os sem insônia, né? Você dormiu, o sol nasceu, em lugares do mundo inteiro, a chuva caiu, pessoas estão respirando, as aves estão cantando, e tudo isso não depende de você. Não depende de você. Sabe, aquela posição da mãe do recém-nascido, que de 2 em 2 minutos coloca o dedo assim: será que ele está dormindo ou morreu? Vou ver se está respirando. Por quê? Parece, não, eu tenho que estar aqui, porque depende de mim. E dorme do lado da corda assim, está lá, não depende. Depende de Deus. Então, não depende de você. A ideia aí da dependência de você vai trazer o quê? Ansiedade, preocupações. Você vai achar que tudo está girando ao redor de você e você é uma peça central. E se você parar de funcionar, o relógio para. Se você parar de girar essa engrenagem, a engrenagem do mundo inteiro vai parar. E dá ansiedade. Amanhã vai acontecer isso, eu tenho que estar preparado, isso daqui vai acontecer, outra pessoa, e você, e aquela cabeça borbulhante, você não dorme. Você não dorme. Sendo que o descanso é justamente descansar de você. O descanso é o mundo mostrar para você que não precisa. Você não precisa. E a morte vai martelar isso de uma forma incomparável aqui. Por quê? Gente, muitos morreram. Grandes médicos morreram, grandes filósofos morreram, grandes reis morreram. E o mundo continuou. Gente importante morreu. E o mundo continuou. Então, o que nós precisamos lembrar? Você é pó. Eu sou pó. Sou só pó. Toda essa vaidade que eu construí acima do eu, toda essa ideia que eu coloquei em cima da minha existência, é pó. É pó. E vai voltar para o pó. Faça o que você quiser, tente viver lá seus 120 anos com tudo que é remédio, sabe? Que nem mas você vai voltar para o pó. É mensagem anti-coach aqui, né? Você vai voltar para o pó. Atos 13:36, por favor. Atos 13:36. Ou seja, Davi serviu, Davi, o homem segundo o coração de Deus, fez o que ele tinha que fazer, fez muito, Deus usou poderosamente, e usa o que ele fez até hoje, a gente vê na Bíblia, mas cumpriu o desígnio de Deus, morreu, diria o Nércio da Capitinga, né? Morreu, bateu as botas, e foi para junto de seus pais, e detalhe, e viu corrupção. Ou seja, o seu corpo foi se decompor, o grande rei Davi.
Observação, se até Davi morreu e virou pó, você também. E esse trecho é utilizado por pregadores, especialmente em Atos, para pregar Jesus. O salmo que Davi escreveu falava que meu corpo não veria corrupção, e o corpo de Davi viu corrupção. Então, Salmo 16, 8 a 10. Salmo 16, de 8 a 10. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado, que nos mantém firme. O Senhor conosco. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. O Senhor ao nosso lado é o nosso repouso seguro. Isso daqui nos ensina muito, inclusive, sobre o sono. O Senhor ao nosso lado é o nosso repouso seguro. Não é eu acordado. Eu posso repousar seguro. Mas quem está cantando especialmente o salmo é Jesus. Por quê? Quem que pode repousar seguro e entregar seu espírito a Deus? O próprio Jesus na cruz. E aí vem o versículo 10. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Ou seja, não sofreria corrupção. Então, Davi estava falando de si mesmo? Não, estava cantando sobre Cristo. Davi estava compondo sobre Cristo. E Pedro utiliza esse trecho, falando, então, que é Jesus ali anunciado. Essa parte também, mas não só em Atos, mas também da pregação do Pentecostes. Muitos se converteram com essa exposição bíblica aqui, de que Jesus é o pleno cumprimento deste salmo, de que o corpo não veria corrupção. Não é você o pleno cumprimento. Seu corpo verá corrupção. Você é pó. Então, continuando o trecho, porém, a alma não morre nem dorme. Então, não estamos falando que a alma não morre nunca, porque isso contradiz o final, né? A morte eterna, inclusive, ou que ela não dorme nunca. Isso daqui não é alvo da nossa informação aqui. É que após a morte não vai dormir a alma. Agora vai dormir até tal dia. Não é isso. Então, porém, a alma não morre nem dorme, porque possui subsistência imortal, retornando imediatamente para Deus que a deu. Então, o caminho é o corpo debaixo da terra, a alma sobe. Então, essa é a ideia aqui. A alma vai para com Deus. Só que essa questão já elimina de nós essa ideia, e aí a maioria dos assembleianos geralmente crê nisso, de sono da alma. Para quem já ouviu sono da alma, ou seja, os que estão mortos estão dormindo, não estão com consciência ativa. Como se estivesse dormindo, estão lá, dormindo até que haja a ressurreição. Então, nós não cremos assim, diferente dos nossos irmãos assembleianos. Nós cremos que a alma, nesse imortal aqui, entre aspas, para mim, é no sentido dela não ser aniquilada, não ser extinta, a subsistência dela continua. Ela é separada do corpo e volta para Deus. Como diz o texto que nós lemos, Eclesiastes 12:7, o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Então, notem também, só que alma e espírito eu estou colocando intercambiavelmente, ou seja, mesma coisa os dois eu estou colocando aqui. Então, volta para Deus no sentido de ser submetida ao direcionamento que Ele dará à alma, sendo um estado de alma apenas com o corpo em corrupção. Então, há uma separação. Então, o que acontecerá com a alma de quem está morto? Opa, velório, está lá, a gente está vendo o corpo. O que vai acontecer com o corpo? Vocês estão vendo. Vocês vão decidir. Se alguém ir lá e colocar para queimar, vai ser cremado. Se alguém colocar debaixo da terra, vai ser enterrado. Se doar tudo para um oeste lá ficar estudando, vai ser estudado. A gente sabe o que está acontecendo com o corpo. E o que não vemos, o que está acontecendo com a alma. E o que está acontecendo com a alma? O que a Bíblia diz. Cremos porque a Bíblia diz. O corpo está ali com corrupção, a alma volta para Deus. Tá, volta para Deus. E qual é o direcionamento? O texto prossegue da confissão. As almas dos justos, sendo então
aperfeiçoadas na santidade são recebidas no paraíso, onde eles estão com Cristo e veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. Ou seja, logo após serem aperfeiçoadas em santidade, então essas almas, porque não vão pecar, a partir daí não vai ficar pecando, então estamos no paraíso, mas fazendo tudo que é tipo de coisa errada. Não, essas almas estão aperfeiçoadas já em santidade, não mais pecando, e são recebidas naquilo que vamos chamar de paraíso, tá? É esse nome. Nós chamamos assim porque Jesus chamou assim, e ponto final. Então, Lucas 23, 43. Lucas 23, 43. Jesus que batizou o nome do local. Então, alguém pode ler? Jesus me respondeu, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Ponto. Temos o estado depois da morte. Ou seja, Jesus na cruz, com aqueles dois também que estavam sendo crucificados. Crucificação não é só dos três, tá? Crucificação é de milhares e milhares em Roma. É uma morte terrível romana. Então, Jesus lá na cruz, com outros dois naquele momento, sendo crucificados em cruzes ao lado dele. Então, um deles pede para que Jesus se lembre dele no seu reino, ou seja, crê. E a resposta à fé, ou a resposta ao que crê de Jesus aqui é: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, há um lugar onde Cristo foi após a morte, e também o ladrão ali na cruz, o assassino, como preferir, foi após a morte. Onde? Paraíso. Ponto. Então, eles foram para o paraíso. Então, todos os que morreram em Cristo, morreram na fé, eles estão com Cristo, tendo comunhão com Deus, esperando a redenção dos seus corpos, a ressurreição dos seus corpos. Ainda aguardam a ressurreição dos corpos, mas estão em comunhão com Deus. Eles falam com Deus, eles estão em comunhão com Deus. Isso a gente vê representado ali nas aberturas dos selos no Apocalipse. Apocalipse 6. Adicionalmente aqui, Apocalipse 6, eu vou ler de 9 a 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que iam ser mortos igualmente como eles foram. Ou seja, se o espírito voltou e está lá a alma, ou seja, por isso que eu considero alma e espírito, mesma coisa, tá? Palavras diferentes para algo que a gente se refere igual na maioria dos contextos. Então, as almas daqueles que tinham sido mortos estavam lá perante Deus e clamavam. Aqueles que tinham sido mortos por perseguição clamavam: quando vai vir a vingança? Então, eles tinham esse acesso ao trono, eles têm essa conversa com Deus. E eles clamam: quando vai ser vingado o nosso sangue? Quando vai ser vingado o nosso sangue? E aí falou: aguarda mais um pouco. Foi dado vestes brancas. Tem mais gente que vai morrer perseguição também. Vai entoar mais ainda, com outras vozes, esse coro de mortos pela perseguição ao Evangelho dos primeiros cristãos aqui. Então, eles, em comunhão com Deus, aguardam a consumação e a ressurreição dos seus corpos. Segunda epístola aos Coríntios, 2 Coríntios 5, versículo 1. 2 Coríntios 5, 1 diz: sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer,
Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ou seja, nossa casa terrestre deste tabernáculo. Está falando do quê? Nosso corpo. Está falando da morte do nosso corpo, ou seja, quando esta casa se desfizer. Está falando da morte. Temos da parte de Deus um edifício, ou seja, uma construção muito melhor, não feita por mãos, eterna, nos céus. Ou seja, nós temos garantia de uma habitação muito superior nos céus. Essa é a nossa segurança. Versículo 6, então 2 Coríntios 5, 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Então, há uma separação nossa do Senhor em corpo. Então, não estamos perante Deus agora. Não estamos perante Jesus Cristo em corpo agora. Não há transubstanciação, como nós dissemos. Não estamos separados. Nosso corpo é separado do corpo de Cristo. Em que sentido? No sentido físico. Nós somos corpo de Cristo, no sentido espiritual. Então, logo que nosso corpo for morto, aí nós acessaremos. Então, versículo 8, 2 Coríntios 5, 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, quando nós deixarmos esse corpo, habitaremos com o Senhor. Não há outro local, não há outra forma, não há, quando deixarmos esse corpo, nós vamos ficar dormindo. Não, nós habitaremos com o Senhor. Bom, ainda sobre isso, Filipenses 1, 23 confirma. Alguém pode ler Filipenses 1, 23? Ou seja, ele tem consciência para nós, o que é melhor, vivermos ou morrermos? Para quem está em Cristo, é melhor morrer. Por quê? Porque é o que é a última ocasião antes de estar com o Senhor. Não pela morte em si, mas pelo estar com o Senhor. Então é nesse sentido que nós temos segurança do pós-morte, ou seja, disso que nós chamamos de estágio intermediário. É nesse sentido que nós temos essa confiança. E é o único motivo que nós lidamos melhor com a morte. Porque nós sabemos o que vem depois. Estaremos com Cristo. Isso é alegria incomparável. Isso é prazer inesgotável. Isso é o fim do pecado que te assola e que você tanto tropeça e você tem que confessar e você mesmo não se suporta. Ou como eu sou burro, eu não consigo vencer o meu pecado. Vai acabar. Cristo garantiu que isso vai acabar. E a morte será o último evento antes. Então, por isso, ele está colocando, é incomparavelmente melhor. Temos uma função aqui, temos muito a fazer aqui, em vida entregue a Cristo, mas nós aguardamos algo melhor do que isso aqui, que é estar com Cristo. Hebreus 12, 23. Hebreus 12, 23. Então, está falando da união com a igreja de Cristo, uma só, nesse sentido universal, ou a palavra católica, uma só igreja, que é daqueles que estão arrolados no céu, ou seja, registrados, escritos nos céus. Nós vamos nos juntar com todos eles, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, ou seja, esses espíritos já foram aperfeiçoados em santidade. Essa é a situação das almas em Cristo. Agora vamos falar de outras almas também, mas antes disso, Caio, perguntas, comentários neste momento. Tiago,
falando sobre ali o versículo anterior em que você citou a morte é o último estágio que separa aí o cristão de estar com Cristo, né? Nós temos uma situação bastante sensível e tratada aí no Brasil todo como um grande problema dessa geração, e que temos até mês dedicado ao Setembro Amarelo aí, quanto a casos de suicídio, muitos jovens, muitas pessoas que lidam com profissões complicadas, até no meio evangélico, pastores, enfim. E às vezes as pessoas amparadas em algumas soluções para problemas dessa vida, que a Bíblia alerta que nós vamos passar, mas se chegam a esse ponto de, olha, é só isso que me separa de estar com Cristo. Ou algumas outras que não têm essa esperança de, olha, vou acabar com tudo aqui porque eu não aguento mais. Como nós, cristãos, e que estamos com Cristo aqui, podemos ajudar de uma forma que não seja assim, vamos orar, mas talvez biblicamente, para que isso seja cada vez mais fácil de ajudar essas pessoas, lidar com uma pessoa que está nessa situação ou com situações desse tipo, para que a nossa comunidade se cure de um mal tão perigoso e grande. Sim. Vamos orar e trabalhar. Então, orar e labutar. O que fique nítida essa mensagem do que a morte, então, ela é uma alegria para o cristão? Não. Não se esqueçam que a morte é um inimigo. A lei moral de Deus é de não assassinar, inclusive a você mesmo. Então, a vida que nós temos aqui é uma vida em Cristo, que apesar de sofrimentos, e sofrimentos graves, tá? Nós não devemos blindar os nossos olhos de enxergarem a realidade. Há sofrimento, há dores terríveis. Mas nós temos uma vida futura garantida em Cristo. A preocupação do Caio então, se há dores aqui e um estágio melhor pós-morte, a morte pode ser desejada por um cristão. Bom, não deve ser desejada e não pode, no Espírito de Deus, ser desejada por um cristão. Isso seria um pecado. Então, nós precisamos lutar contra o pecado. Como na prática, Bíblia, motivando uns aos outros, exercendo o amor, o cuidado que nós precisamos ter uns com os outros, para conseguir aliviar um pouco as cargas uns dos outros. É esse o sentido de igreja, aliviar as cargas uns dos outros e motivá-los a não pecar, que também é um pecado, o suicídio, obviamente. Bom, o ponto que levanta o Caio é extremamente importante e talvez motivo de outras conversas, né? Porque, por exemplo, é muito comum no meio cristão, vamos expandir o conceito de cristão, né, abrangindo aí tudo que te diz cristandade, de que o pecado imperdoável seria o suicídio, né? E então, a partir daí, a gente condena não somente o suicida, mas também a família do suicida. A um desaconchego, a uma tristeza, a uma inoperância, ineficiência do espírito tremenda, porque, lhe condenamos junto, tá? Então, o que o Caio está levantando, assim, é uma pontinha de um baita de um problemaço que, às vezes, a gente empurra embaixo do tapete e esquece, tá? Então, não sei se já conhecem filhos de suicidas ou esposas, maridos, etc. A dor que eles carregam é mais profunda por causa da condenação inapropriada da igreja. É como se fosse um pecado imperdoável, que não é. Tá? Mas, tudo bem. A outra coisa que eu queria levantar nisso que você está falando agora é que, às vezes, quando falamos de salvação da alma, nós esquecemos que o conceito de alma vem lá do hebraico, né? E constitui essa junção de alma e corpo, né, completamente. Então, nós nos preocupamos não somente com a alma, a parte, vamos dizer, que não se toca, intangível, né, do ser humano, tá? A gente, na realidade, está falando de alma no conceito hebraico, a totalidade do ser humano. Essa salvação que alcança o corpo, alcança
a saúde física e mental, alcança os relacionamentos, o serviço, etc, etc, etc. Né? Esta carcaça, evidentemente, vai apodrecendo, vai se extinguindo. Hoje eu vi um cachorro de mais de 12 anos, falei, a força física vai se esvaindo. Mas a parte espiritual da gente continua tão nova e vigente como sempre. E um dia será renovada. E talvez nos falte um pouquinho esse foco da restauração plena. Porque isso alimenta justamente a ideia de que, sendo corpo ruim, então eu posso matá-lo de fome, eu posso matá-lo de falta de saúde, eu posso não cuidar da saúde mental, eu posso não cuidar da vida, o suicídio uma opção, porque, ao final de contas, o que importa é que a alma seja salva. E não é esse o ponto bíblico. Por isso que eu digo que o Caio levantou assim, um tiquinho só do que temos aí pela frente. É um prato cheio isso daí. Sim. Então, apenas que fique bem claro. Caio pergunta como tratar. Gente, no dia a dia, não existe uma fórmula. Não existe. Se você fizer isso, ir na casa dele, visitar uma vez e orar, acabou. Não existe fórmula. A fórmula está na Bíblia inteira. Viver o cristianismo. Exortar os irmãos, cuidar dos irmãos, amar e acompanhar. Isso é a única forma que nós temos como tratar. E ainda não é 100% garantida de nada. Mas a gente deve viver o que a Bíblia nos instrui uns com os outros, cuidando verdadeiramente uns dos outros por completo. Agora, o Esteban deixa claro que não é através do medo que a gente vai tratar. A gente só piora as coisas com medo. Ou seja, então se a pessoa se suicidar, ela já vai para com Deus. Isso na Bíblia inteira não é instigado de forma alguma, mas também, se houver o suicídio, então, não quer dizer que a pessoa vai para o inferno. Que fique claro. A pessoa suicida não quer dizer que ela vai para o inferno, o suicídio dela. Então, é um pecado, igual um assassinato, é o mesmo tipo de pecado, não matarás. É o mesmo tipo de pecado, matar a si mesmo. Mas todo pecado é perdoado em Cristo. Em Cristo. E nós não acreditamos, mas só é perdoado se você tiver um tempinho, 1 segundo depois, para pedir desculpa. Não. Na sua conversão, você confessa o seu pecado, o seu estágio de pecador, e ali são perdoados os pecados que você vai cometer. Você está salvo, plenamente salvo em Cristo. Esse é o poder de Cristo. Nos remir de todos os pecados até que nós vamos cometer. E aí nós confessamos, porque essa é a nossa nova natureza. E a nossa relação com o nosso Deus é de agradá-lo. Por isso nós confessamos continuamente. Mas não é a confissão depois que vai apagar esse pecado. Ele é pago em Cristo. Foi na cruz de Cristo. Então, mas deixem claro e ajudem uns aos outros, suportem as cargas uns dos outros, que é a nossa missão como igreja. Pastor Ciro? Então, quando nós pensamos, ouvimos e aprendemos de que a morte não é do bem, a morte é mal e a morte não é solução para nada. Então, é claro, é aquilo que o Estevão disse, que realmente é um assunto muito grande que vem à nossa mente. Por quê? Os profetas de Deus, Jonas, Elias e alguns outros, que falam, melhor para mim é morrer do que viver. Então, esse estado depressivo, ele tira a nossa consciência de que a morte é isso, ou faltou entendimento, falta para alguns, né? A depressão hoje em dia, muita gente fala, eu quero morrer, minha vontade é morrer. E muita gente aqui já ouviu alguém dizer, ou até disse, né, em certa situação, vontade é morrer, é passar, como se a morte fosse solução. Agora, por que eu estou falando isso? Porque aí é um aprendizado para a gente, para nós, quando lidarmos com uma situação dessa. Então, esclarecer que a morte não é a solução, esclarecer que ela tem que, por mais que a situação
é uma situação terrível, difícil de lidar, a maior evangelização nossa é mostrar que o valor é a vida, o importante é a vida, e a vida só encontra em Cristo. Então, também, como você disse que o David já fez, é um assunto muito, muito evangelístico. E graças a Deus por isso. Owen fala da morte na morte de Cristo. Então, é um tema que a única morte que nós celebramos é a de Cristo. Celebramos a de Cristo. E a partir daí, o segui-lo, como foi a primeira aula. Pegar a nossa cruz e segui-lo. Oi? Que nos deu vida. Por quê? Pela vida. É pela vida que nós celebramos. E lembrem-se, a morte é o inimigo. A morte é inimiga. 1 Coríntios 15, o último inimigo a ser vencido. A morte. A morte é inimiga. Que isso seja muito claro para todos nós. Bom, e do outro lado, as almas, continuando o textinho da nossa redação, e as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecem em tormento e trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia. Então, o inferno é o estágio intermediário também. Inferno é o estágio intermediário. Mas já em tormento, já em chama, já em condenação, e confirmado na sua condenação, aguardando apenas o juízo final. Ou seja, já foram lançados. Aqui está relacionado Judas 6 e 7, que diz: e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, já estão a exemplo do fogo eterno. Já estão sofrendo punição. Homens e anjos, já hoje, povoam o inferno. Homens e anjos, hoje, povoam o inferno, porque se rebelaram contra Deus e não estão remidos. Lucas 16, 23 e 24. Lucas 16, 23 e 24. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, nessa parábola aqui, nós temos um vislumbre do que é a situação de punição nesse estágio intermediário. Então, onde não haverá remissão, onde não haverá mais uma chance, mas serão, então, atormentados em trevas espessas até o juízo, quando será confirmado a sua situação, confirmada a situação para todo sempre. Então, muitos, neste momento, dentro do nosso tempo, já estão sofrendo, já estão no inferno. Homens e anjos já estão no inferno sendo punidos. Nesse sentido, o momento de você se livrar do inferno é quando? Em vida. Quem garante a sua vida pelos próximos 20 minutos? Quem é que garante que consegue por si mesmo viver? Nós não garantimos, dependemos de Deus. Então, o momento de você se livrar do inferno é agora. O momento de você fugir das chamas do tormento é agora. Não vai dar tempo depois, não vai ter uma segunda chance após a sua morte. Ressuscitar com Cristo é hoje. Ter vida em Cristo é hoje. É pela fé. Confesse, creia e viva. Vença com Cristo a morte que Ele venceu. Não flerte com a morte nesse mundo. Não saia namorando a morte, as trevas e o inferno neste mundo. Não saia daqui confiante naquilo que o inferno traz para você como banquete neste mundo. Renuncie.
Viva com Cristo. Pegue a sua cruz, o siga e encontre a felicidade na vida. A redação termina assim: além desses 2 lugares destinados às almas separadas de seus corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro. Ou seja, não há terceira via, não há terceira opção aqui. Ou você morre e vai ao paraíso, ou você morre e vai ao inferno. Não existe terceira opção, não existe purgatório, não existe limbo. Você só tem 2 destinos, em Cristo ou sem Cristo. Ou Cristo é tudo, ou Cristo não terá nada em você. Comentários finais, para encerrarmos. Não. Sem purgatório. Sem purgatório. Sem purgatório, sem limbo, sem... deixar clara essa distinção, né? Porque justamente, às vezes somos tentados a pensar que é um terceiro estágio, né? E devemos de confessar coisas que nos puxam, o universalismo, né? Dizendo, não, no último momento Deus vai salvar a todos. Salvar a todos e pronto. A aniquilação da alma, tá? O purgatório, são ideias que atraem e seduzem a muitos cristãos, né? Porque parece responder melhor às ânsias do ser humano. E é verdade, é apenas isso, mas é um grande engano, A verdade, novamente, está na Escritura e é um assunto sério e pesado, que cada vez se fala menos, né? O pecado e o inferno. Vamos, então, orar? Glorioso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por